Olá, eu sou o professor Gustavo Batista. E eu, professor Gustavo Ferreira. E esse é o podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. O maior podcast em língua portuguesa sobre sensoriamento remoto e geotecnologias. Do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. E nós estamos caminhando para o final da quarta temporada, que se encerra aí no episódio 150, mas nós temos uma inovação. Antes disso, eu queria dar o meu boa noite ao meu amigo Gustavo Ferreira, para a gente já começar a bater um papo aqui. Tudo bem, meu querido? Beleza, tudo certo, né? Espero que esteja tudo bem também, e com o ouvinte também, né? Espero que esteja tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, enfim. Boa madrugada. Isso, tem que cobrir todos os momentos do dia e da noite para o cara se sentir contemplado quando ouvir a sua voz. Isso, né? Nós somos inclusivos. Muito bem. Gustavão, é o seguinte, vamos já avisar a nossa audiência, nós vamos fazer nos dias 22, 23 e 24 de novembro, nós vamos fazer um evento que será um mini curso de classificação orientada a objetos com interface gráfica e programação. Esse mini curso é também a abertura das duas turmas, vai ser uma abertura concomitante, ou seja, ao mesmo tempo nós vamos lançar PDI-SL e PDI com Python. Nós estamos inseridos dentro do contexto da Black November, da Hotmart, a Black Friday é dia 25, então nosso curso vai ser 22, 23 e 24, e nós vamos ter condições especiais para os dois cursos, enfim, vai ter uma série de possibilidades para que as pessoas ingressem no PDI-SL e no PDI com Python. Pode ingressar em um deles ou nos dois, enfim, terão condições específicas para isso. Sim. Mas como a gente vai falar de classificação orientada a objeto, eu acho que é talvez o minicurso mais audacioso que a gente já se propôs a fazer ao vivo e a cores, né? Então, porque nós vamos rodar tanto em interface gráfica, software livre, como vamos rodar em Python, né, linguagem de programação. Só que a gente precisa nivelar a conversa. Então, Gustavo e eu vamos fazer aí dos episódios 147, que é esse que nós estamos gravando hoje, até o episódio 150, nós vamos fazer 4 episódios de nivelamento de conversa para que a gente possa ir, de certa maneira, educando a nossa audiência para a classificação orientada a objeto. Né? Sim, sim. É um outro pensar, né? Engraçado. Que a gente, muitas vezes a gente pensa que é só mais uma técnica de classificação, mas não é. Existe todo um background, um pensamento diferente, né, que muitas vezes as pessoas não estão acostumadas, porque dificilmente isso é visto no âmbito acadêmico, na graduação, tá? Uhum. Né? Até porque você tem que passar pelos fundamentos e tal, mas é uma técnica muito legal, e realmente, você falou que era um evento ambicioso, e eu pensei exatamente isso, e a gente nem combinou, porque é um procedimento um pouco complexo, né? E a gente também está inserindo essa nova via em termos de evento, que é colocar o processamento em software, né, interface gráfica, e o processamento em Python. Tá? Que é o que a gente vem, de certa forma, divulgando já. Sim. A gente fala que o profissional demandado pelo mercado, ele se vira bem nos dois contextos. Sim. Tanto na interface gráfica como na programação, e, se possível, na integração das duas maneiras de processar. Exatamente. Então, e em termos do evento também, a gente acabou pensando que seria um pouco inviável a gente despejar o conteúdo todo para todo mundo e fazer com que as pessoas, ao mesmo tempo, processem no software e processem na linguagem, né, com linguagem de programação. Então, a gente pensou nessa série, né, minissérie de classificação orientada a objeto, para vocês já chegarem no evento com alguma bagagem, né,
algum background de conceito, de aplicações, para a gente já chegar com o mais mão na massa possível. Eu tenho certeza que vai ser muito legal, né? Inclusive, explicar um pouquinho sobre a mudança de datas, né? Que a gente tinha falado que ia ser na primeira semana de novembro, né? Inclusive, o pessoal que veio na caixinha de perguntas lá na segunda-feira perguntando, eu falei, primeira semana, a gente resolveu mudar por conta da Black November, da Black Friday. Ah, mas é só um dia e tal. Não é só um dia, tem toda uma atmosfera, tem toda uma experiência, né? Então, essa semana a gente quis aproveitar porque já tínhamos essa ideia de lançar os dois produtos e nada mais justo do que lançar os dois produtos com condições extremamente especiais em uma semana de condições especiais, né, no mercado em geral. Então a gente aproveitou essa deixa aí e colocou o lançamento para essa semana e aproveitou para fazer essa minissérie também, né, porque aí agora a gente tem um tempo legal para discutir alguns conceitos, né, e hoje a gente vai falar da ideia mais geral, né, e mais simples também, que está por trás da lógica de classificação orientada a objetos voltada para a imagem de satélite, né, que são os planos de informação, não é isso? Exato. Episódio 147, planos de informação, uma outra forma de integrar dados. Não só aproveitar a Black November, que é o mês mais ansiado, né, mais aguardado pela maioria das pessoas que querem fazer investimentos nas suas formações, mas também para a gente ter tempo de fazer um processo de nivelamento. Não só aqui no podcast, como também nas postagens e no envio de e-mails sobre as temáticas específicas para ir consolidando um processo. Eu falo sobre isso, e isso é uma demanda que os dois cursos vêm tendo, então também é uma estratégia para a gente montar dentro dos módulos de classificação temática a parte de classificação orientada a objeto, né? Isso é algo que a gente está implementando nos dois cursos também. E tem toda uma mudança de filosofia. Eu falo dessa questão com muita tranquilidade, Gustavo, porque eu fui da banca da primeira tese de doutorado no Brasil usando dados de alta resolução espacial. Eu, em 2002, a professora Magda Lombardo me convidou para ser examinador externo da banca do professor Edilson Bias, lá do Instituto, meu colega do Instituto lá de Geociências. Foi meu professor também. E o Edilson fez a primeira tese de doutorado usando dados Iconos 2. Esses dados foram colocados em órbita em 99 e foi a primeira vez que a gente tinha aí sensores com 1 metro de resolução espacial. Então, era toda uma mudança de paradigma muito grande. A tese dele tinha um foco de atualização de base cartográfica usando esse tipo de dados, né, no lugar de uma atualização utilizando sistemas fotográficos, né, aerofotogrametria. E aí ele falava sobre exatidão, a questão de custos, enfim, foi uma tese muito interessante. E uma coisa me chamou muita atenção na tese dele, que foi uma questão que depois a gente, inclusive, publicou um artigo sobre isso juntos, porque ele começou a fazer classificação desses dados e até então toda a classificação que nós tínhamos era a classificação pixel a pixel. Então, utilizando os algoritmos tradicionais, máxima verossimilhança, distância mínima, né, paralelepípedo, enfim, criavam-se as amostras de treinamento e aí se fazia a classificação. Só que o que acontece? Quando você tem uma alta resolução espacial, né, a variância intrapixel é pequena. Você tem uma quantidade muito grande de pixels puros. Sim. Quando você está trabalhando com média e baixa resolução espacial, os pixels mais generosos, a variabilidade interna é muito grande. Você tem uma diversidade de alvos para compor um valor de número digital que é o resultante
da integração de todo esse fluxo radiante refletido. Mas com dados de alta resolução, não. Você tem, né, uma tendência maior a pixels puros e tal. E aí, o que acontece? Na tese dele, a gente via que na classificação, e isso aconteceu quando eu também trabalhei com os dados de sistemas fotográficos digitais, né? Eu fiz um trabalho para a Topocart, no simpósio de sensoriamento remoto de Curitiba. Eles pediram que a gente fizesse um showcase, e eu fui falar sobre as potencialidades da câmera NIR para a utilização daqueles dados. Como é que você poderia implementar, melhorar as suas análises a partir da banda do NIR, da Ultracam XP, que é a câmera que eles estavam fazendo o mapeamento do estado de São Paulo à época, né? E eu fiz um evento lá de alguns minutos, né, 1 hora mais ou menos de apresentação, mostrando essa potencialidade, e eu finalizei fazendo um modelo linear de mistura espectral para hematita e goetita na região da pista de Congonhas, do aeroporto de Congonhas, que tinha uma mancha de solo exposto, com uma parte mais hematítica, mais goetítica, e eu utilizando espectros de laboratório reamostrados para as bandas da Ultracam XP, quando a gente classifica, aí os telhados todos são classificados também. Por quê? Porque o telhado de barro é hematítico ou goetítico, porque o material espectralmente é o mesmo. O que muda é forma, né? O telhado, a telha, ele tem um formato específico, e o telhado tem um formato, uma forma geométrica estabelecida. Então, isso fez com que as pessoas começassem a buscar parâmetros de interpretação de imagens que pudessem ser agrupados para que não apenas a componente espectral fosse contemplada, mas as componentes espaciais, as componentes de interpretação, textura, forma, estrutura, cor, enfim, tudo isso pudesse ser integrado para se chegar a uma classificação mais fidedigna. E daí surge a classificação orientada ao objeto nesse tipo de dado, ou seja, trazer essa filosofia para esse tipo de interpretação. Então, eu vivi isso tudo no início dos anos 2000 e me chamou muita atenção e acompanhei todo esse processo. Durante muito tempo, software proprietário, disponível. Depois, a questão do Interimage, né, que é um software específico para isso, mas com limitações de tamanho de cena a ser utilizado, que é uma coisa até da gente, de repente, pensar em fazer no módulo de classificação alguma coisa nesse sentido. A utilização de mineradores para poder definir os intervalos, né, os limites, as tolerâncias para definir essas questões, mas eu acho que vai ser muito legal a gente, em episódios um pouco menores, para a gente não esgotar o tema num episódio só, mas a gente conseguir aí, nesses 4 episódios, contemplar essas questões. Esse é o primeiro episódio dessa série específica de classificação orientada a objetos. Sim, a ideia, a filosofia, ela é muito simples. É você agregar novos planos de informação, assim como a gente faz no SIG. Eu acho que todo mundo que estudou SIG conhece aquela figurinha que tem uma imagem de satélite na base, e daí vai derivando um monte de planos de informação, né? Você vai ter hidrografia, arruamentos, vai ter uma classificação, vai ter prédios, né, e tal, enfim, você extrai componentes do meio físico, enfim, isso, né? Geologia, você vai solos. extraindo dentro daquele mesmo recorte territorial várias são variáveis mesmo, né? Então você extrai atributos que se tornam variáveis, e o que você faz com isso na prática, em termos de processamento? Você empilha, é simples assim. Você empilha. Então, ao invés de você ter uma pilha de imagens, onde você tem banda do azul, banda do verde, vermelho, infravermelho e por aí vai, você continua tendo essas bandas, só que lá no final você vai agregando novos planos de informação. Que não necessariamente são planos baseados em questões espectrais apenas, né? Exatamente, exatamente. Você pode... O céu é o limite, porque você pode agregar o mais comum, mais usual,
é você extrair um índice de vegetação ou um índice que modele qualquer outro comportamento, né, de algum alvo Um índice específico. derivado de uma operação aritmética qualquer. Exatamente. Né? Um índice espectral. Você coloca um índice espectral, modelo digital de elevação também, né? Então você coloca o SRTM ali, Ou filtros. dados LiDAR, né? Sim, ou dados LiDAR. E lembrando, todo mundo tem que estar na mesma resolução espacial, tá, pessoal? Então, se você for agregar, entra naquela lógica que a gente sempre conversa aqui. Você vai ter que fazer o resample, né, a reamostragem, levando em consideração, né, como referência, o dado com a pior resolução espacial. Né? Então, se o pior é 30 metros, todos os outros planos de informação têm que estar em 30 metros. Mesmo que você tenha uma imagem submétrica nesse conjunto aí. Exatamente. Botar todo mundo. Então você tem que escolher, ou seja, se você for buscar um dado modes de 500 metros, todo mundo vai para 500 metros. Exatamente. Né? E aí, cada plano de informação desse vai ser um atributo específico daquele recorte territorial. O modelo digital de elevação são atributos altimétricos ou morfométricos, se você realizar algum tipo de processamento ali. Né? Ele não precisa ser necessariamente um MDE cru, sabe? Você pode rodar algum índice, um índice topográfico, né? Um TPI da vida, ou um Wetness Index, para você separar ali, né? zonas alagáveis, né? Isso. E você pode incluir isso, inclusive todo mundo junto. Mas o legal é que cada variável dessa vai ser um atributo, então você vai ter atributo morfométrico, altimétrico, você vai ter atributo de forma, né? Então atributos geométricos. Se você entrar com um filtro, né, um detector de bordas, você vai ter ali toda a sua informação geométrica. Então, se aquela cena tem pivô de irrigação, alguns polígonos com geometria definida, você vai ter aquela informação gravada no seu conjunto de dados. Né? Outra lógica que é bastante utilizada é o incremento de dados SAR. Né? Principalmente Sentinel-2 com Sentinel-1. Então, você pega aquele cubo do Sentinel-2 e agrega o Sentinel-1. Então você agrega ali, você pode agregar o dado na polarização VV, o dado na VH, uma razão entre VV e VH, você pode agregar uma decomposição polarimétrica, enfim. Isso aí tudo é possível e passível de estudo. Você pode entender a influência de cada atributo desse lá no contexto da classificação. Isso é muito legal e inclusive é uma área pouco explorada. Né? Porque, em geral, a galera agrega um monte de plano de informação e, a classificação ficou legal. Beleza. Mas qual é a influência de cada plano desse dentro do contexto da classificação? Eu acho que isso é muito importante, né? E aí é ideia aí para quem quiser publicar artigo, fazer TCC, enfim. É um trabalho super interessante porque ele agrega a parte de processamento digital de imagens, né? E essa parte de conhecimento do território, do espaço, né, enquanto espaço geográfico, que você está analisando ali. E, inclusive, falando de PDI, as técnicas de segmentação, né, que é um passo dentro da classificação orientada a objeto, elas já existem de muito tempo. Tá? E não são exclusivas e específicas para uso de sensoramento remoto. Eu posso pegar, por exemplo, uma fotografia aqui da minha garrafinha e segmentar ela. Se eu passar o algoritmo, ele vai segmentar sem maiores problemas. Eu posso utilizar, só para finalizar essa tangente aqui, eu posso inclusive utilizar essa segmentação para filtrar o meu dado e excluir alguma região ruidosa. Né? Mas que você não quer que seja classificado, né? Por exemplo. Isso. Mas, voltando para a lógica dos planos de informação, o processamento disso é muito simples. Agora, a implicação que vai ter no resultado é enorme, é gigante. Porque esses atributos que você vai inserir, o peso que eles terão lá dentro da classificação vai depender do seu conhecimento da área. Né? Então, se você está num contexto ali onde a sua cena dominada mais por classes de vegetação,
não faz muito sentido você entrar com um NDWI, por exemplo. Que é um índice para água. Né? Um índice para água. Exato. Então, Ou um índice do tipo índice de construção, aquele Normalized Building, né? Sim, sim. Também não faz muito sentido. Então, né? você tem que pescar os planos de informação que você vai adicionar com base no contexto da sua imagem. Sim, então, você tem que entender muito bem o que está acontecendo ali. Se você quiser descer para um nível, por exemplo, mais mineralógico, então você tem que entender quais são os tipos de solo que ocorrem ali, caso você tenha áreas de solo exposto, por exemplo, para você entender qual plano de informação você agrega. Né? Então, se você tiver algum índice específico para uma área do espectro que cubra aquele mineral que é mais abundante na sua cena, usa ele. Uma relação mineralógica, né? Ou uma relação mineralógica. Members, né? Sim, que foi sim. o tema do nosso último episódio, né? Exatamente. Exato. Então, aliás, assim, já dando um spoiler aqui, né? A gente está fazendo alguns trabalhos com o professor Lucas Amaral, né? A gente está produzindo algumas coisas para o Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto em conjunto, e uma das coisas legais é justamente essa questão de rodar análise de pixels puros para identificação de pixels representativos, né, de minerais, de áreas que seriam de determinada composição mineralógica predominante, outra, e com isso a gente fazer as relações mineralógicas que vão nos trazer uma série de implicações. Sim, sim. Então, isso para mim é extremamente interessante. Mas se o seu contexto for urbano, aí você precisa utilizar componentes, né, elementos que retratem o urbano. Né? Então, de repente, uma decomposição polarimétrica para você ter condição de ver quando você tem um reto espalhamento mais de canto, né, que é mais presente, ou mesmo um reto espalhamento mais volumétrico em áreas com muito verde urbano, a possibilidade de você integrar isso justamente para você fazer a separação. Né? Sim, sim. E uma coisa que é legal, Gustavo, que eu tenho pensado quando a gente está falando sobre essa questão, nós fizemos uma postagem recente falando sobre integração de dados, né? Que foi um Reels que a gente gravou a partir de uma discussão e tal, e as pessoas pensam sempre, né, na integração e se esquecem que integração começa com as técnicas de fusão, mas o empilhamento aqui é um processo de integração. Exatamente. De um contexto mais amplo. Exatamente. Né? E é uma palavrinha que a gente gosta muito, né? É uma palavrinha que a gente gosta, e ela entra em muitos contextos. Esse é um deles. Exato, exato. E é muito interessante porque isso corrobora o que a gente vem discutindo da importância da gente falar sobre sistemas sensores. Sim. Porque, veja, você citou aqui dados multiespectrais. Você citou dados de modelo digital de elevação, que pode ser obtido tanto a partir de estruturas de aerofotogrametria, pode ser obtido por SAR, por interferometria, né? Você pode obter isso por LiDAR, certo? Aí você contextualizou e chamou a atenção da importância dos dados SAR nessa questão. Então, veja, eu fiz recentemente, né, na semana passada, eu fiz uma live com o Anderson Medeiros, a quem eu deixo aqui o meu abraço, para falar sobre a importância dos sistemas sensores para o profissional de geotecnologias. E a gente sempre parte dessa lógica do indivíduo conhecer os sistemas sensores, justamente para ele saber qual é o tipo de dado que ele vai utilizar, por exemplo, nesse empilhamento para fazer a classificação orientada ao objeto. Né? Exatamente. Porque ele pode usar dados termais, hiperespectrais, ou seja, o céu é o limite, como você bem ressaltou. Né? Mas também não é uma bagunça. Eu vou colocar tudo. Vai empilhar tudo e jogar tudo num balaio só e pronto, manda rodar e vê no que vai dar. Né? Pois é, não vai ser. Não vai ser tão interessante assim. E você tocou numa questão bacana que foi a do agro. E essa perspectiva de empilhamento de vários planos de informação já é bastante utilizada no agro.
Agora, não para segmentação e classificação orientada a objetos. O que eles fazem? Eles agregam esses planos de informação, só que eles têm aquelas específicas, né? Condutividade elétrica do solo, um monte de variáveis do solo, né? E tudo aquilo ali, teor de argila, tudo aquilo imagiado ou interpolado, né? Coletam vários pontos ali nos talhões e gera uma imagem interpolada, né? E aí você agrega esses caras e classifica com um algoritmo normal, direto, sem segmentar. Por exemplo, roda um Random Forest aí. Sim. E aí ele vai te dar o comportamento levando em consideração todas aquelas variáveis. Então você vai ter ali no início do seu cubo o domínio espectral, né, que seriam as bandas espectrais ali normais, né, assim, comuns dos dados multiespectrais. E dali para frente, você tem todas as variáveis que o cara quer inserir, que são importantes para ele, para caracterizar aquela zona, né? O pessoal costuma utilizar muito para fazer zonas de investigação, né? Então, são zonas que possuem um comportamento semelhante em termos de teor de argila, em termos de condutividade elétrica, e a partir daí... E aí você vai investigar para saber qual é o tipo de manejo que você vai dar para aquela área, né? Exatamente. Então, essa lógica, esse pensar, já é um pouquinho aplicado no contexto do agro. E é muito legal, porque não necessariamente é orientado a objeto. Na verdade, o que você está fazendo aqui, igual a gente estava comentando um pouco antes de gravar o episódio, é que você descola um pouquinho do sensoramento remoto, mas não tanto, e começa a caminhar para um lado mais do data science mesmo, né? Mais da ciência de dados em si, porque a lógica da ciência de dados também é essa, de agregar o máximo de informações que você tem sobre um determinado fenômeno e jogar aquilo para o teu algoritmo treinar e entender o comportamento. Quanto mais atributos, quanto mais variáveis eu tenho que descrevem bem aquele fenômeno, com mais precisão meu algoritmo consegue aprender aquele comportamento para generalizar depois em um outro lugar. Né? Então, por exemplo, o pessoal tem um dataset que é famosíssimo, que é de preços de casa, eu acho que é na Califórnia. E aí é uma tabelona que tem uma porção de atributos. Né? Aí tem tem área construída, né? Número de quartos, número de banheiros, se tem cerca, se não tem cerca, enfim, se fica no bairro X, se fica no bairro Y. E aí a ideia dos caras é ir agregando cada vez mais colunas, e entende-se por colunas atributos ou variáveis, para incrementar o modelo e chegar numa precisão cada vez maior. Né? Então, o legal é isso, a gente descola um pouquinho do sensoramento remoto, mas sem deixar de lado todas as bases e os fundamentos, porque, por exemplo, um cara desse que está utilizando para o agro, ele tem que saber de sensoriamento remoto para utilizar dentro do plano de informação a própria imagem ótica, né? Ou o SAR, ou LiDAR, ou modelo digital de elevação, ou até tem que saber também de geoestatística para conseguir interpolar os dados que ele gerou em campo, né? Então ele tem que entender daquilo ali. Não é deixar de lado e jogar fora, mas é descolar um pouquinho dessa interpretação que a gente tem mais clássica, né? E é por isso que pode parecer um pouco confuso para quem está acostumado a rodar aqueles algoritmos que a gente já conhece bastante e tal, e que inclusive são utilizados na classificação orientada a objeto, né? Só que a grande sacada, que a gente vai falar sobre isso nos outros episódios, é que você roda esses algoritmos, o Random Forest, SVM, KNN, em um outro conjunto de dados, que é o conjunto segmentado. Né? Mas assim, a lógica é bem parecida, mas o pessoal, eles vêm muito desse caminho que eu tenho meu conjunto, meu cubo multiespectral, tenho meus ROIs, desenho o ROI e mando ele classificar. Peço para ele aprender os ROIs e generalizar para o resto da imagem. Né? Esse é o caminho mais clássico. E aí, quando você parte para a orientação a objeto, começa a ficar um pouquinho confuso. Mas a lógica, né, o núcleo é esse, de você agregar planos de informação. Exato. Eu vou aproveitar aqui o nosso amigo Christian, né, da Scripps Remote,
que aliás hoje ele fez um comentário do episódio anterior, agradeceu que a gente citou a qualificação dele, né? Mas pegando o gancho, o Christian me mandou também um depoimento muito bacana. Ele é aluno dos sistemas sensores e está fazendo justamente porque ele está implementando a parte SAR no trabalho dele, ele está trabalhando com áreas alagáveis no Rio Grande do Sul. E o Christian me mandou hoje um artigo que ele compartilhou também com o Jales e com... Acho que ele me mandou também no WhatsApp. Isso. Sobre a utilização de Sentinel-1 para NDVI em áreas agrícolas, né, utilizando uma lógica de aprendizagem de máquina dinâmica chamada de hiperlocal. Hiperlocal. E me chamou muita atenção, é um grupo de pesquisadores de Israel, foi publicado agora em maio desse ano na Remote Sensing. Mas me chamou muita atenção a frase inicial do abstract. O índice de vegetação por diferença normalizada, NDVI, é um parâmetro-chave na agricultura de precisão. Ele tem sido usado globalmente desde a década de 70 como um proxy para monitorar o crescimento de culturas e correlaciona-se com o coeficiente cultura, índice de área foliar, cobertura de cultura e muito mais. Mas o que me chamou a atenção é isso. A gente tem visto, né, a gente fez um trabalho agora de índice de vegetação com o Lucas também, e a gente tem visto como o pessoal da agricultura de precisão tem percebido as potencialidades que o sensoriamento remoto tem trazido. E nesse caso aqui, em especial, eles pegam o NDVI numa série temporal, tanto de Sentinel-2 como Landsat 8, e retiram os dados SAR, né, Sentinel, eles fazem uma relação nessas séries temporais aí, no que eles chamam de Sentinel em NDVIs para campos agrícolas, a sigla em inglês SNAF, né? Muito, muito legal, usando Random Forest, séries temporais, NDVI, SAR, ou seja, integrando os sistemas sensores, empilhando os dados. Não é classificação orientada a objeto, né? A lógica de segmentação não está prevista, mas se a gente for pensar nos processos de mapeamento, processos clássicos de mapeamento, o que a gente faz quando a gente vai analisar uma fotografia aérea para fazer uma fotointerpretação? A gente busca zonas homólogas. Uhum. E o que são os polígonos de segmentação? Zonas homólogas. Às vezes há confusão entre eles, às vezes há. Aí você tem que mudar os parâmetros, ir testando e tal. Mas é muito interessante. Participei de uma banca recente de mestrado. O indivíduo tinha uma imagem de drone, RGB, e aí ele saía usando filtros morfológicos, né, operadores matemáticos ali, a partir de filtros convolucionais, para criar mais bandas. O que a gente percebe na classificação orientada a objetos, nesse início do processo, nessa integração dos planos de informação, é você ampliar o seu cubo de dados. Sim. Não necessariamente um cubo espectral, mas com um cubo com diversas variáveis, com diversos componentes que vão te permitir essa avaliação. E isso nos remete aos sistemas sensores, as potencialidades deles, porque recentemente, também mostrando os artigos publicados na Remote Sense of Environment, os caras avaliando o nível de recuperação e de degradação de florestas a partir de trilhas termais de dados Landsat, TIRS, né? E você vendo em séries temporais como a temperatura, você desmata, solo exposto emite muito mais energia, é um foco muito mais quente do que uma área de vegetação preservada. Então, a componente termal pode ser utilizada? Deve, desde que esteja com a mesma resolução espacial, para que você possa empilhar todo mundo e integrar os dados. Sim. Eu acho que a gente explorou bem essa temática. Com certeza. Tem uma também, um atributo, na verdade são vários, que são extraídos da matriz de concorrência de níveis de cinza, né? Uhum. Esse nome gigantesco aí que assusta muita gente, mas é bem simples, né? E ela é bem utilizada também, bastante utilizada no contexto de classificação orientada a objeto, porque ela traz atributos de textura da sua imagem, né? E você pode calcular esses atributos, são vários, tá? São vários atributos. Você pode calcular esses atributos da imagem inteira,
né, assim, globalmente falando, então você vai ter um número para cada atributo, ou você pode calcular esses atributos passando uma janela, como se fosse um filtro mesmo, né? Você vai fazendo convoluções, você define uma janela pequenininha e ela vai andando na sua cena e calculando esses atributos de texturas, né? Atributos texturais são vários, para cada partezinha daquela cena, que no final você vai montar algo próximo do seu conjunto original de dados, mas agora com o foco nas texturas, tá? Inclusive você pode rodar isso para uma banda só, para todas as bandas, e o processo, só o processo da criação da matriz de concorrência já dá um episódio de podcast inteiro, né? Inclusive, fica a sugestão para a gente fazer aí depois do nosso evento, mas a ideia é co-ocorrência. Então, é a ocorrência de tonalidades, né, semelhantes, levando em consideração uma distância definida e um ângulo definido também. Tá? Uhum. Essas tonalidades nada mais são do que valores de pixel, né? Valores do nível de cinza para gente. Variações, né? E aí ele vai... tonais. Isso. Né? E aí ele vai captando, você diz para ele o ângulo ou os ângulos e a distância, e ele vai captando. E gravando numa matriz a quantidade de vezes que tonalidades semelhantes apareceram. Essa é a matriz de co-ocorrência. Aí da matriz de co-ocorrência a gente extrai vários os atributos texturais. Mas eu vou ficar por aqui com isso porque a gente pode pode ser interessante aplicar, por exemplo, isso em dados SAR, né? Sim, não, é muito, muito, muito aplicado. Muito aplicado. Principalmente se você estiver trabalhando em áreas agrícolas. Sim, sim, sim. Né? Ou áreas agrícolas, áreas dissecadas com relevo mais movimentado, também surte um resultado muito legal. Ou áreas que são que tem quebra de textura abrupta, né? Então você está ali numa área mais movimentada e parte para um espelho d'água, ou está numa área urbana e parte para uma floresta, né? Uma área florestada. Ou um campo periurbano ali. Isso. Também, que dá uma variação tonal interessante. Então, nessas, onde você tem essas quebras assim, muito pronunciadas na imagem, é muito bacana utilizar. E com o SAR funciona que é uma beleza. É muito bom. Isso. Maravilha. A nossa perspectiva para esses 4 episódios é não fazer episódios muito longos. A gente tem feito episódios normalmente de 1 hora. A nossa perspectiva é fazer em torno de 30 minutos, 40 minutos cada episódio, para também não saturar você que nos ouve. Mas para dizer, acompanhe essa série, esses 4 episódios, divulgue aos seus amigos. A gente vai divulgar em breve, não nesse episódio, mas um pouquinho mais à frente, a página de inscrição no evento, tá certo? A gente vai divulgar, inclusive, a nossa nova estratégia, né, de agregação, Gustavo e eu, que é o Geosensor. A gente já tem um perfil no Instagram, nosso site está entrando aí no mercado, e é justamente esse ícone, deixa eu apontar aqui direitinho para ele, esse ícone que aparece para quem estiver assistindo em vídeo no Spotify e no YouTube, né? Na segunda-feira às 5 da manhã saem os dois em vídeo. Sim. E nas plataformas de áudio também. Mas Geosensor é essa estratégia de agregação, sim, dos trabalhos meus e do Gustavo, e a gente começar a tirar um pouco a cara do professor Gustavo Batista, a cara do professor Gustavo Ferreira, e as pessoas começarem a entender que Geosensor é uma grande plataforma de educação geotecnológica. Isso. E é legal que só a criação da logo já dá também um episódio só para a gente explicar. Acho que a maioria das pessoas pegou a referência, mas da gente explicar o porquê da referência. Né? Isso, exato. E que tem tudo a ver com agregação, integração, pioneirismo, enfim, tudo nesse sentido que a gente quis passar, né? Só com essa logomarca aí, que eu achei que ficou muito legal, ficou muito bacana.
E tem Autoria do professor Gustavo Ferreira. Autoria Não, do professor Gustavo Ferreira. Passa por todo mundo, tem todo um conselho, Não, né? Tem que ter o crivo de todo mundo. Vamos dar a autoria ao professor Gustavo, que realmente foi muito, muito feliz nessa ideia. E, é claro, daqui a pouco vem outra temporada aqui do nosso podcast, né? E uma nova identidade visual também, para a gente poder mudar um pouquinho, né? Ficar um pouquinho diferente, enfim. Mas fiquem atentos aí, então, dias 22, 23 e 24 de novembro, mini curso, classificação orientada a objeto por interface gráfica, com interface gráfica e programação. E nós dois, em 3 dias, serão, eu acho que umas 8 horas aí no total. A gente está com uma perspectiva muito legal. No primeiro dia, para a gente empilhar esses dados, botar tudo para ficar tudo bonitinho, tudo organizado. No segundo dia, a gente faz interface gráfica. No terceiro dia, a gente faz em Python. E aí a gente avança. Em Python, ou em R, ou em Julia, dependendo aí do Gustavo. Mas como é PDI com Python, né? Então provavelmente vai ser em Python. Vamos ficar no Python. Mas eu vi que as pessoas já estão perguntando a respeito de PDI com R também. Né? Já está rolando. Isso foi só nas perguntinhas lá que são abertas, né? Mas se eu tirar uns printzinhos do direct também tem. Tipo, por que você não faz com R e tal? Inclusive, dentro dessa lógica aí da orientação a objetos e tal, com R seria até mais simples de escrever, né? Que eu vou ser bem sincero aqui, para aplicações espaciais, principalmente aquelas mais focadas para geoprocessamento, o R a escrita é bem mais simples, tá? E tanto que o pessoal geralmente começa o geoprocessamento pelo R, e inclusive essa foi uma das dicas que eu dei num episódio nosso lá atrás. Se eu tivesse começando e quisesse focar em geoprocessamento, eu começaria pelo R, né? Mas esse curso já está, o PDI com R, né? Ele já está desenhadinho e tal, já tem o escopo certinho dele. O que falta é a gente ter mais 2 produtos na frente, né? Na esteira. Então, depois que a gente lançar esses 2, o PDI com R vem logo em sequência, pode ficar tranquilo. Exato. Não, o ano que vem, muita coisa legal, a gente vai ter muito trabalho. E ficar atento, né? Porque dia 22 a gente vai abrir as 2 últimas turmas. Exatamente. PDI SL e PDI com Python, ou seja, as últimas turmas do ano de 2022, né? E a gente vai ter aí condições muito especiais nesse processo, tá? A gente está trabalhando muito nessa questão para que o evento fique muito legal mesmo. A gente, inclusive, se reuniu antes da gravação aqui do podcast para definir quais os planos a gente vai empilhar, né? Eu fiz uma proposta, Gustavo fez uma sugestão também. Enfim, a gente vai organizar, vocês vão receber isso tudo direitinho e a gente vai executar isso durante esses 3 dias. Serão aí umas 2h30 por dia para a gente poder fazer aí um evento muito legal, tá certo? É isso. Gustavão, vamos encerrar, não é não? Sim, acho que deu para perceber, né, esse núcleo, essa base aí da parte de classificação orientada a objetos, que é essa criação desse dataset, desse conjunto de dados, desse cubo, né, agregado, que é um agregado de vários planos de informação. E o quanto isso é importante. E não necessariamente você faz isso só para classificação orientada a objetos, né? Eu acho que fica legal você testar, né, como o pessoal do agro faz. Cara, agrega um monte de plano de informação aí e classifica. E vê se tem diferença entre a mesma imagem classificada sem agregar outros planos. Eu acho que isso é legal. E falta um pouco disso na academia, em termos de publicação. Desse tipo de comparação, porque às vezes o cara quer saber se faz sentido para ele agregar ou não vários planos de informação, porque se ele estiver no mercado, na indústria, isso tem um custo, né? Então vai demorar um pouco mais, né? Vai ser mais custoso para ele. Agora, se eu tiver um ganho de 0,1% na acurácia, talvez não valha a pena. Mas se uma pessoa já
Se alguma pessoa já tiver publicado esse tipo de estudo, eu não preciso ir lá por minha conta e errar, né? Eu posso encurtar o caminho e ler alguma publicação. Enfim, é só um exemplo, tá? Uhum. Mas Fica a dica, né? eu acho que a dica é válida aí para quem quiser fazer trabalhos nesse sentido de comparação, né? Exato, exato. É isso aí. Moçada, muito obrigado. Uma boa semana a todos. Fiquem bem, se cuidem. Um grande abraço. É isso, pessoal. Boa semana. Um abraço.